Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, até aqui nos capacitou, nos fortaleceu, aquele que nos basta a sua graça, aquele que é fiel e verdadeiro, fidedigno de toda boa obra, aonde nos mantém sempre sendo seus imitadores, aqueles que tiverem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, aqueles que perseveram unidos numa só fé, num só propósito, num só coração, no único mediador entre Deus e homens, não há outro, Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem. Sim, aquele que vive, que reina, que governa, porque procurais entre os mortos aquele que vive e que reina, aquele que nos usa com graça e com sabedoria e dia após dia nos conduz através do seu Espírito, que é a verdade, a única forma de andarmos segundo a verdade, da qual a palavra diz: seja todo homem mentiroso e ele é a verdade. A única forma de andarmos na verdade é segundo o seu Espírito, dando lugar para o seu Espírito, aonde ele nos ensina sempre que ele cresça, e para isso é necessário dar lugar para o seu Espírito e sempre a carne diminua, porque já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E a Ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Aquele que por Ele e para Ele são todas as coisas. Sem Ele nada do que tem havia sido feito. Sim, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas, antes mesmo que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo, e ele disse: haja luz, e houve separação das luzes e das trevas, quando viu que a luz era boa. Antes mesmo dessas obras, ele já estava gerado no seio do Pai. O Verbo que se fez carne, o Verbo era Deus e estava com ele. A voz que clama no deserto, que traz rios no ermo. Aleluia! Aquele que tudo opera e executa, aquele da qual nós depositamos a nossa confiança. E a palavra diz: confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, porque agindo ele não há quem possa impedir o seu grande agir, e em mais um dia ele continua a operar. Sim, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente, sacerdócio real, santo, da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de luz, de justiça. O maior abençoou da promessa, porque não se achou outro maior. Juramento eterno que não se arrependeria, a promessa de Deuteronômio 18. Suscitarei no meio de vós alguém como vós. Ele é o grande profeta, porque a lei de Moisés e os profetas profetizaram até João o Batista, da qual Jesus disse: foi grande no reino dos céus, mas também nos ensina uma lição: vigiai com a incredulidade, porque sabemos que quando ele foi ali preso por conta de exortar e falar segundo a verdade, da qual a palavra diz que a evidência daqueles que anunciam a verdade é a perseguição, porque nem mesmo os dons que são irrevogáveis, ainda que se não esteja mais operando segundo o amor, está segundo o ódio, brigas e dissensões, não é evidência. Evidência é orar em línguas, não é evidência daqueles que perseveram segundo a verdade, porque ainda que orem em línguas, estão segundo o ódio, e a forma correta já não está segundo o amor que deve operar os dons. A maior evidência daqueles que seguem segundo a verdade é a perseguição. Aonde Jesus disse: ele foi grande no reino dos céus, João Batista, mas naufragou na fé, fazendo discípulos para si, foi influenciado com os zombadores, aqueles que
procuravam sempre desvanecer aqueles que tinham a luz. Ele recebeu o poder e autoridade daquele que ainda estava no ventre da sua mãe, mas permitiu, segundo a influência dos zombadores e escarnecedores, desvanecer a sua luz, e além de fazer discípulos para si, embora ele disse tudo que foi verdade a respeito de Jesus, mas a sua cabeça repousou na bandeja da raposa quando ele pergunta, se manda um dos seus discípulos a perguntar a Jesus se era ele que havia de vir ou havemos de esperar outro, aquele que testificou que o Espírito repousou sobre ele quando ele saiu das águas do rio Jordão, aquele mesmo que o Pai o glorificou. Este é o meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E atualmente ele está no centro do trono, o Pai à sua cabeça. Ele governa com justiça e equidade, e o seu reino vem até nós, porque ele não habita em templos feitos em mãos humanas. A sua majestade sublime, a sua moradia no mais alto de todos os montes, mais alto ainda do que as próprias lumiares que ele criou. Ele é a estrela da manhã, aquele que tudo opera e executa. E assim perseverai em mais um dia, dando crédito àquele que é do alto. Estais com os ouvidos atentos às suas orientações, aonde dia após dia aquele que as acata, ele nos instrui em toda boa direção, sempre no espírito reto e inabalável, na reverência, no temor que é o princípio da sabedoria, e sempre nas boas obras, as obras de justiça juntamente com a fé, dom gratuito, para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Ele produz em nós as suas boas obras que, juntamente com a fé, acompanharão a nossa alma para aquele grande dia no tribunal de Cristo que se aproxima. Despertai tu que dormes, porque está muito próximo. Por isso estais atentos e vigilantes, porque o reino dos céus é semelhante a um pescador que lança a rede ao alto do mar, e a palavra diz que ali não escapará nenhum dos peixes. Como que arrasta pela a praia e separa em cestos à direita os bons e à esquerda os maus. Por isso estais atento, arrependei-vos enquanto há tempo, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.